Fenômenos explicáveis. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertados sobre tecidos outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas, resultantes das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. E é ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja a das plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal e explicar os fenômenos de materialização mediúnica. Nós já vamos falar a respeito, tá? Daqui a pouquinho. Neste caso, sob condições excepcionais e com o auxílio de inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma ou plasma exteriorizado, no qual as células em tonalidade vibratória diferente elastecem-se e se renovam, de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significativos fenômenos de obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. O que ele traz para nós aqui nesse item que vamos ressaltar? Primeiro, ele vem falando novamente da submissão das células ao pensamento da inteligência, não é isso? Ok? Ele começa falando disso. E dentro desse comando, dentro dessa direção ou dessa submissão, o que é que a mente, que é o ser inteligente, ele pode produzir nessas células? O que ele fala aqui para nós? Gente, não é teste, tá bom? Vamos lembrar sempre isso, não tem teste aqui. É diálogo, construção. Então ele vem falando para nós aqui, olha, que essa obediência, ela pode originar transformações nessas células surpreendentes. É isso. Deformidades nessas células. Então, o pensamento, vê que ele dá um exemplo aqui. O que nós podemos fazer, executar com a nossa mente? Vocês já ouviram falar de situações em que a pessoa, ela entra e de repente a planta murcha? O que aconteceu com esse teor mental naquele momento? As pessoas costumavam dizer assim, é porque a pessoa é cheia de inveja, invejou minha planta. Será que é isso? Eu acho que às vezes ela nem sabe que ela fez aquilo. Que ela produziu aquilo. Essa reorganização celular pode acontecer com um transplante? Sim, é disso que ele trata ali em determinado momento, né? Então, por exemplo, retira um órgão ou um pedaço de um tecido e implanta, como acontece muitas vezes, né? Às vezes tem o corpo carcomido e precisa recompor ali, então tira-se um pedaço de carne de outro lugar, às vezes do próprio corpo, ou às vezes de cordeiro, né? Que eles costumam de fazer isso também, e coloca naquela parte. As células ali, elas vão ter que se juntar e se refazer, não é isso? Uma vai ter que absorver a outra e para fazer o processo de transformação. A mente tem uma atuação vigorosa sobre isso, sobre esse processo. Porque as células,
aqui, o André Luiz não vem falando ali atrás que as células são seres em evolução? São ainda os seres inferiores da criação, sob o comando da nós, do espírito, comando do espírito, tá? Da inteligência. Então, as células são seres inferiores domesticadas pelo espírito. E aí, as células, elas vão obedecer ao comando que o espírito der a elas, a direção que o espírito lhes der. Então, a mente, o ser pode criar monstruosidades, né, com o seu pensamento. Ou não? Pode. No caso aqui dos embriões, por exemplo, o espírito que vai reencarnar nesse embrião, que vai determinar a forma ou o disforme, vamos dizer, desses embriões. Porque ele carrega a genética do espírito. Isso, o embrião, lembra que na ligação que o espírito tem com o embrião, é ele que vai dar a forma ao espírito. Então, ele pode criar as deformidades, trazer com ele as deformidades. E veja o que ele fala aqui, sobre a questão da mente nas materializações. Eu vou voltar naquela pergunta. Quem aqui assistiu Ghost? Né? Todos, né? Todo mundo, que coisa boa. Quem assistiu o Nosso Lar? Nossa, que bom, hein? Olha que beleza. Mas vocês lembram lá, só para a gente ilustrar a questão da mente, lembra aquele espírito lá na estação? O que ele fazia? Que ele materializava a lata, lançar a lata. Aquilo é um produto de materialização. Utilizando o quê? Pensamento. É isso que André Luiz está falando aqui. Ele utilizava, não sabia como, ele falou assim, para fazer aquilo ele ficava com muita raiva. Então, para ele produzir um efeito, mas na verdade não era a raiva que produziu o efeito, é que naquele momento o que ele fazia era produzir um movimento com a sua mente. Então, é a mesma coisa que se ele pegasse com muita força e assoprasse, para a gente poder assim entender. A emoção não tem influência. Não. É porque mas raiva ou menos raiva não adianta. A questão é que ele utilizava naquele momento para ele poder sentir a força, o poder, ele falava de sentir raiva. A raiva gerava um movimento. Então ele conseguia materializar o deslocamento daquele objeto. A mesma coisa, por exemplo, ocorre com as materializações de pessoas, materializações de coisas, mudanças de coisas de lugar. O que o espírito faz, em verdade? Ao fazer esse movimento, ele exala o ectoplasma ou plasma. E ele pode, então, materializar coisas ou fazer coisas mudar de lugar. Tá? Então, está aqui o movimento em tudo. O movimento é do espírito. Certo? Muito bem. Aí ele explica aqui, né? A mente concentrada, que é o caso que como trazendo lá do Ghost, pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja o das plantas. Por isso que às vezes a pessoa, por exemplo, ela está dotada de um sentimento de raiva, de mágoa naquele momento, por exemplo, ele pode fazer isso que uma flor murche, uma planta murche, por causa da impulsão dos fluidos que ela exala de si. Tá certo? Então não tem nada a ver com a inveja, só pra gente saber, né? Porque às vezes a pessoa assim, é porque fez isso porque ela tá com inveja. Não tem nada a ver, coitada, com a planta nem nada. É o movimento das energias, tá? Muito bem.
Aqui nesse final, uma coisa importante, viu, gente, da gente citar. O que ele nos traz aqui, né? Neste caso, sob condições excepcionais e com o auxílio de inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar ectoplasma ou plasma exteriorizado, no qual as células em tonalidade vibratória diferente elastecem-se e se renovam de conformidade com os moldes mentais. Pode falar, Márcio. 1958, tem alguma relação com um presente mais próximo agora, que foi a clonagem? Essa passagem, devido à hora que ele diz da monstruosidade. Então você, que nem foi criado, né, foi desenvolvido a ovelha Dolly, né? Você pode também, de repente, aí, alguém está com esse tipo de pensamento, esse tipo de ação. Isso pode ser um alerta ou já é uma previsão ou não tem nada a ver com a clonagem? Não propriamente. Qualquer criação do homem, no caso da reprodução de células, né, ele vai exteriorizar o intento de cada um. Por exemplo, se a criatura traz o mal dentro de si, ela vai gerar monstruosidade. Mas se ela traz o amor à ciência, ela vai gerar coisas úteis e belas, né? Todo esse processo de clonagem, na verdade, ele é um avanço da própria ciência para se trabalhar mais tarde a não necessitar a permuta de órgãos vivos, né? Dos transplantes de pessoa para pessoa. Mas não voltado, por exemplo, para a ação de reencarnação, porque se você cria um corpo, um exemplo, o ser humano cria um corpo. Esse corpo ele vai ser criado, mas será que ele já tem a determinação, os desígnios de um determinado espírito para poder fazer, ocupá-lo, trabalhar esse corpo, vamos por assim dizer? Essa é uma pergunta bastante interessante que demanda da gente pensar um raciocínio assim, né? Não quero com isso concluir, né, a resposta para a sua pergunta como passado uma régua. Mas vamos pensar da seguinte forma, para a gente poder fazer um exercício mental. Como será que é o nascimento nos mundos mais evoluídos? Porque não tem sexo ali da forma que tem, não é gerado na barriga como é gerado aqui. Lá no começo do Evangelho, os Espíritos nos narram que há mundos em que a infância quase nula não existe. Ou seja, os corpos já são adultos. Espera aí, como é que foi gerado esse corpo? Será que não é num processo desses? E que aí a alma vai habitar um corpo já formado? Para a gente poder pensar, não é esdrúxulo isso, então fazendo essa analogia, será que a Terra já não está fazendo os seus primórdios experimentais para o futuro? Quando nós não precisaremos também na Terra passar pela fieira da infância? Ou ela será mais curta? Nós já não vemos isso hoje, que as crianças começam já a falar mais cedo, se desenvolvem muito rápido cedo, elas crescem rapidamente. A criança já abre o olhão, já nasceu, está de olho aberto, já tem criança que já está andando. 2 vídeos recentemente que o pessoal mostrou, e realmente assim, não é montagem. Acabou de tirar a criança, vai pegar a criança para limpar, ela já se apoia no braço aqui, começa a dar os passos e vai andando debruçada no braço do médico. Então, nós já vamos vendo que as coisas já estão acontecendo assim, não é? Então, será que essa reprodução, né, em laboratório de multiplicação da célula formando um outro corpo já não é um estágio para isso, para esse futuro?
A gente medita. Evolução da ciência, no sentido de criar formas, clonar, isso tudo é permitido Sim, pela espiritualidade, não é? sim. Quando eles for uma coisa para o mal, não vai ser permitido. Roberto, mas se a gente pensar, existem as gravidez sem o espírito, né? Que são as crianças que nascem sem cérebro e tudo mais. Que essas crianças... Então, por que não existir um corpo para que um espírito venha habitar esse corpo? Quer dizer que tem essa... Mas o que muda isso para nós, né? O que muda é conceito para nós. Em termos de nossa mente fechar na questão, eu só consigo se tem a infância, passo pela infância. E lá no capítulo 3 do Evangelho, os Espíritos já disseram nas categorias dos mundos que os mundos mais evoluídos não é assim que passa como na Terra. Então, existe o mesmo processo de reencarnação? Sim, mas não é igual o nosso aqui. Reencarnam também, mas não nessa formação embrionária como nós temos aqui. Né? Será que esses corpos são desenvolvidos como? Né? Numa ciência muito mais adiantada. E com certeza, e veja bem, esse corpo, por ser mundo mais evoluído, esse corpo, seu mecanismo celular também é melhor. Livre das doenças do espírito que habita aquele corpo. Menos denso, né? Mais saudável. Então o espírito já ocupa aquele corpo a partir de uma idade para frente, que não precisa passar por toda aquela formação infantil. É mais rápido, né? Porque o espírito aproveita melhor a encarnação como pessoa adulta. Né? Fica claro isso pra gente? Né? Então, a Terra, a gente não pode colocar na Terra o protótipo de vida do universo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? A vida no universo, os corpos do universo são iguais aos nossos? Ele fala, não. Iguais não, semelhantes. Semelhantes, porque semelhante não é igual. Né? Semelhantes à forma humana. Isso que é igual para tudo. Né? Então, a Terra não pode servir de nosso parâmetro, né, final. E aí ele fala aqui, né, da influência que as inteligências, né, superiores, elas exercem pelo mesmo processo do pensamento na vida física da Terra, na vida física do planeta. Tá bom? Ok? Tudo certo? Então, nós entramos no capítulo 6, Evolução e Sexo.